afetivas que nós estamos falando hoje, eu também li sobre alguns artigos falando isso que você acabou de nos trazer. A relação dessas famílias com as crianças, elas são uma relação assim bem aberta, claro, na medida do possível, tudo tem a sua idade, o seu entendimento, mas é sempre muito conversado, muito explicado e tem muito carinho, muito afeto. E isso influencia muito na criação da identidade dessa criança, e isso é muito importante. Agora, doutor, o STF já reconheceu a multiparentalidade, permitindo o registro com pais biológicos e socioafetivos, né? Na prática, isso muda na vida das famílias? Esse reconhecimento, o senhor considera um passo importante para adequar o direito à vida real, protegendo aí todos os vínculos afetivos que são fundamentais para a criança? E eu gostaria de perguntar, doutor, se na sua experiência, essas novas famílias ainda encontram barreiras, o senhor pode trazer para a gente sobre preconceitos, principalmente em tribunais e cartórios? Porque a gente sabe que a barreira fora dessa visão jurídica, a barreira existe, a sociedade ela tem se moldado. Eu acredito que num futuro não tão distante as coisas vão ficar com um entendimento mais assertivo para essas famílias, né? Mas na questão de tribunais, cartórios, ainda existe uma barreira, ainda existe um preconceito? É um tema hoje muito importante, eu fiquei muito feliz por causa da pauta, é um tema complexo, muito profundo, que você não consegue abordar num vídeo de TikTok, nem rede social, precisa desse tipo, multidisciplinar de abordagem. A gente tem um desafio nas questões das relações que são, entre aspas, consideradas diferentes para a grande maioria da população, não só brasileira, mundial, que é o conservadorismo e os avanços, principalmente, na Europa e nos Estados Unidos, de um movimento político chamado extrema-direita. E se a gente não abordar esse tema, como você disse, a gente está numa casa legislativa, onde pensa o pensamento e a democracia, a gente começa a entender isso. Com as redes sociais, esses grupos de extrema-direita perceberam que, para iluminar politicamente a pauta, eles perceberam que tinha grupos minoritários, principalmente mulheres, imigrantes e pessoas gays da comunidade LGBT, que eram, de certa forma, agregados preconceitos. E você tem um movimento internacional contra a retirada de direito. Então, você tem na Rússia a união do governo russo junto à igreja ortodoxa, que é muito conservadora, e hoje o casamento, a união, ou fazer propaganda na cadeia na Rússia. Não só nisso, mas vários países no mundo têm penas de morte para que as pessoas saibam disso. E nos Estados Unidos aconteceu uma decisão agora, subiu o Supremo Corte dos Estados Unidos a proibição do casamento homoafetivo. Vai ser julgado isso, e o Brasil vai copiar muito e vem dos Estados Unidos, que é uma potência internacional, econômica e cultural. E só para você entender, esse movimento de direitos das comunidades LGBT começa em 1979. Tinha uma boate gay em Nova York, onde a polícia tinha várias batidas e batidas. Existe uma revolta, a partir de 1970 teve uma revolta, eles se ocuparam disso. E teve uma revolta, e aí surge em 1970 a primeira parada do LGBT. Do movimento gay nos Estados Unidos. E aí isso começa a difundir para o mundo. Então, agora, depois de mais de 50 anos, esse tema é voltar em 2015. O que aconteceu? Essas pressões, e nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil, as legislações são estaduais, você tem pena de morte. Então, esses movimentos forçaram a que tivesse. E a Suprema Corte, em 2015, falou que é obrigatório, a nível nacional, ter o casamento. Subiu um recurso agora, e a gente tem um problema quando a gente não tem uma legislação, que é os desafios, que é a mudança da jurisprudência. Então, o Trump, que foi candidato, colocou pessoas conservadoras, hoje ele tem a maior conservadora religiosa dos Estados Unidos. Então, a gente pode ter um retrocesso nos Estados Unidos, como parte da Europa, em países do mundo inteiro, que vai criminalizar novamente. Então, esse debate é o lugar dessa discussão, isso é no legislativo, mas em virtude de grupos, e até estou falando de religião, de espiritualidade, em virtude de grupos políticos se juntando com movimentos religiosos que têm grande poder de lobby dentro das esferas legislativas que precisam dos votos. E a gente está falando não só do movimento pentecostal, mas a Igreja Católica também tem parlamentares, a gente fala da bancada da Bíblia, que eu até hoje não tenho representação disso. É um desafio moderno de como, a sair da pesquisa agora, que a maioria da população, depois de um tempo, é contra o casamento gay. Então, assim, a maioria da população é contra. Mas não é porque ela é contra que não acontecem injustiças em casos concretos. Então, é um desafio. Muito bem posicionado aqui. E é importante a gente trazer esse tipo de conversa, né, Marina? Porque a gente precisa entender, a gente precisa aprender. E é tudo tão rápido, as coisas vão acontecendo na velocidade da luz. A gente tem as redes sociais que hoje bombardeiam com informações, mas informações muitas vezes muito rápidas e sem procedência. E hoje aqui a gente está